Olá, aqui juntos novamente nessa programação de Sacros e Profanos. Semana passada, uma reflexão acerca do bem e do mal. E essa semana agora, eu encontrei, vamos dizer assim, algo muito gostoso para ler, que eu trouxe para vocês de um grande escritor. Isto posto, isto colocado, nós vamos pedir que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like. Seu like é importantíssimo, principalmente para mim que estou começando e que desejo tanto contato com vocês. Muito bem. Quem é esse escritor com o qual eu trabalhei essa semana toda? Carl Sagan, o incrível, o inesquecível, aquele cientista que se tornou tão familiar para nós, a quem devemos agradecer e muito essa ciência que ele nos trouxe, tão mais fácil de compreender, e ele aqui vai debater as nossas crenças, superstições, tudo aquilo que a gente ouve falar e acredita sem buscar uma comprovação, e muitas vezes até nos aborrecemos quando alguém desmistifica aquela crença nossa, sendo raros aqueles que realmente se alegram por saber a verdade. Então, Carl Sagan, nesse livro, que tem o subtítulo de A Ciência Vista como uma Vela no Escuro, é um livro que você não pode largar. Ele inicia com um versículo da Bíblia, de Isaías 59, capítulo 59, versículo 9, dizendo: esperamos pela luz, mas contemplamos a escuridão. E logo a seguir, com um adágio popular, que diz: é melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. Nós não podemos nos queixar, vamos dizer assim, de poucas informações científicas, mas nós devemos nos queixar, e muito, da nossa cegueira, da nossa complacência com os erros e com as coisas que surgem. No capítulo 1, a coisa mais preciosa, ele diz que toda a nossa ciência, não é ele que diz, é uma frase de Albert Einstein, toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Venha alguém tocar no divino mistério da Santíssima Trindade para as pessoas religiosas e crentes. Elas vão ter, muitas delas vão ter uma reação negativa, vão partir para o confronto. E, entretanto, essas pessoas não sabem que essa ideia de 3 em 1 não veio de Jesus, mas veio de teólogos quase 300 anos depois que ele se foi. Eu estou dando só um exemplo. Deixa eu procurar aqui as partes marcadas. Ele narra uma coisa muito interessante, que ele faz uma viagem e quando ele chega no aeroporto tem uma pessoa com um cartaz, o Mr. Buckley,
esperando por ele. E quando ele chega, se aproxima, o Sr. Buckley pergunta a ele: o senhor tem o mesmo nome daquele cientista, não é? Ele disse: não, mas eu sou aquele cientista. E durante a viagem, o Sr. Buckley começa a colocar as suas informações incorretas sobre UFOs, sobre a cidade submersa da Atlântida, sobre isso, sobre aquilo. Então ele começa a desmistificar tudo isso, não é? Ele começa a colocar freios naquilo, dizendo: mas isso não é assim. Então, ele comenta aqui mais adiante, depois dessa conversa com o Sr. Buckley, ele comenta: os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. E hoje em dia, nessa época das fake news, você encontra o tempo todo relatos absurdos. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem. As pessoas têm uma reação negativa, não querem. Uma pessoa inteligente e curiosa que se baseie inteiramente na cultura popular para se informar sobre uma questão como Atlântida, que é o tal do continente submerso, que tem gente que acredita perfeitamente, tem uma probabilidade centenas ou milhares de vezes maior de encontrar uma fábula tratada de maneira acrítica em lugar de uma avaliação sóbria e equilibrada. Porque o fundo do mar, naturalmente, não totalmente, mas já foi percorrido e não se encontraram vestígios de nenhuma cidade, de nenhum continente, de absolutamente nada. Mas ele vai dizer que a ciência desperta um sentimento sublime de admiração. Acontece que a pseudociência também. Eu tinha uma amiga adorável, inteligentíssima, que ela tinha problemas enormes com o marido, porque ela só dormia com um cristal pendurado lá da maneira em cima da cabeça dela, que fazia experiências de botar um tomate embaixo do cristal. E quando o tomate apodrecia, ela dizia que tinha sido o marido que tinha mexido ali, enfim, né? Mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e mal feitas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Há 2.400 anos, o idoso e rabugento Platão, aliás, dizem que Platão era muito chato mesmo, que ele era uma pessoa, sabe, sem humor. Mas que o idoso e rabugento Platão, no livro 7º das Leis, deu a sua definição de analfabetismo científico. Às vezes a língua enrola, hein? Então veja o que diz Platão. Aquele que não sabe contar 1, 2, 3, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas, acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos do conhecimento, tanto quanto ensinam a uma criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Com espanto, eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Acho que parecemos mais porcos do que homens e tenho muita vergonha
não só de mim mesmo, mas de todos os gregos. Ora, vocês imaginem se ele vivesse agora no famoso século XXI. Eu não quero nem ir aos Estados Unidos, nem Europa, nem nada. Aqui, nesse Brasilzinho aqui. E visse o retrocesso. O retrocesso das questões científicas e o nosso declínio nesse setor. Um declínio que nos preocupa muito, porque aqui ele diz que não sabe até que ponto a ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio de Atenas antiga. Aqui nós sabemos que esse declínio vai ser muito acentuado pelo desmatamento, pelo lixo tóxico, pela falta de higiene do nosso povo, pelos lixões a céu aberto, pelas famílias que moram com esgotos a céu aberto em sua porta, pelas famílias que não têm portas em suas casas, mas um papelão ou uma lona. Pessoas que ao ganharem, por exemplo, uma cama, não têm condições de colocar a cama para dentro do seu casebre, porque ele é tão pequenininho e estreito que não cabe. Então, elas dormem em camas de varas cobertas com um cobertor ralinho. E isso nos causa dor, muita dor. Vamos procurar aqui mais outra coisa. Aqui ele vem falar de Hipócrates. Hipócrates de Cos é o pai da medicina. Vejam quantos anos atrás. Ele ainda é lembrado 2.500 anos depois por causa do juramento hipocrático. Mas ele é lembrado, sobretudo, por seus esforços para arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Eu fico alarmadíssima quando eu vejo pessoas acreditando piamente que orações vão curar suas doenças, que são muitas vezes fatais, mas elas acreditam. E acreditam porque foram a um local e alguém aplicou alguma coisa, porque receberam isso, receberam aquilo. Hipócrates escreveu: os homens acham a epilepsia divina. Antigamente se achava que, por exemplo, Júlio César era epilético e eles achavam que isso era uma coisa divina. Os homens acham a epilepsia divina simplesmente porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo o que não compreendem, as coisas divinas não teriam fim. Então, Carl Sagan prossegue. Em vez de reconhecer que em muitas áreas somos ignorantes, temos nos inclinado a dizer, por exemplo, que o universo está impregnado com o inefável. A um Deus das lacunas é atribuída a responsabilidade pelo que ainda não compreendemos. Como o conhecimento da medicina tem se desenvolvido desde o século IV a.C., cada vez mais aumenta o que compreendemos e diminui o que tinha de ser atribuído à intervenção divina a respeito das causas ou do tratamento da doença.
as mortes na hora do parto e a mortalidade infantil decresceram e o tempo de vida foi prolongado graças à ciência. Graças à ciência. Mas nós somos tão toscos em nossa compreensão do divino que nós costumamos, com a maior complacência, inocência, ignorância, quando há um desastre de avião que morrem 190, escapa um, foi Deus que botou a mão em cima dele. E os outros 190? Eu já tratei disso aqui em outros vídeos, mas isso sempre me assombra. Esse mundo me assombra com essas crenças. A medicina floresceu muito no mundo islâmico, tiveram grandes médicos por lá. Mas ele continua, deixa eu procurar aqui outra. Por exemplo, as pessoas crentes, as pessoas que acreditam firmemente nas informações do livro, não precisa nem dizer, elas não duvidam, nem questionam as discrepâncias científicas que acontecem ali. Descobrir, diz Carl Sagan, que o universo tem cerca de 8 bilhões a 15 bilhões de anos, em vez de 6 a 12 mil anos, aumenta a nossa apreciação de sua extensão e grandiosidade. E na nota de rodapé, ele vai dizer o seguinte: nenhuma pessoa religiosa inteligente acredita nisso. Isso é coisa do tempo da onça, escreve um dos nossos consultores. Mas muitos criacionistas científicos não só acreditam, como estão fazendo esforços cada vez mais agressivos e bem-sucedidos para que isso seja ensinado nas escolas, museus, zoológicos e livros didáticos. Nós estamos com essa espada de Damocles em nossa cabeça, não estamos? Por quê? Porque a soma das gerações, as idades dos patriarcas e de outras figuras da Bíblia chega a esse número. E a Bíblia não erra nunca. A Bíblia escrita por homens. Ele vai dizer mais adiante, e eu me sinto empolgada pela concisão e pela delicadeza com que ele aborda esses temas. E olhem que eu não vai dar nem para eu fazer metade do livro. É natural, diz Carl Sagan, que as pessoas experimentem vários sistemas de crença para ver se tem valia. Eu conheço pessoas que passaram da religião mais primitiva, se é que isso existe, até as coisas mais inconcebíveis que possam imaginar. E se estamos bastante desesperados, logo nos dispomos a abandonar o que pode ser visto como pesada carga do ceticismo. Conheço pessoas que se disseram ateias, mas que na hora do desespero, de uma doença num familiar ou em si próprio, acharam que isso era um castigo de Deus porque ele não acreditava. Então se convertem debaixo dessa pressão própria, né? A pseudociência fala as necessidades emocionais poderosas
que a ciência frequentemente deixa de satisfazer. A ciência tem um protocolo que segue e ela tem que agir sem emoção. A emoção não pode entrar no protocolo da ciência. A pseudociência nutre as fantasias sobre poderes pessoais que não temos e desejamos ter. Em algumas de suas manifestações, oferece satisfação para a fome espiritual. Pseudo-curas para as doenças. Promessas de que a morte não é o fim. Renova nossa confiança na centralidade e importância cósmica do homem. Concede que estamos presos, ligados ao universo. Isso diz Carl Sagan aqui. E eu vou mais adiante para vocês. Eu não sei o pensamento de vocês, gostaria muito de escutar as opiniões. Eu tenho escutado alguns comentários maravilhosos, alguns até eu copiei para aproveitar em novas conversas depois. Pode-se afirmar que a pseudociência é adotada na mesma proporção, em que a verdadeira ciência é mal compreendida. Se alguém nunca ouviu falar de ciência, muito menos como ela funciona, dificilmente pode ter consciência de que está abraçando uma pseudociência. Isso fora que raramente nós gostamos de sermos desditos ou sermos tidos como pessoas que estão cultivando alguma coisa ignorante. Está apenas adotando uma das maneiras de pensar que os seres humanos sempre empregaram. As religiões são frequentemente escolas de pseudociência que têm proteção do Estado, embora não haja razão que as obrigue a desempenhar esse papel. As religiões cultivam os poderes de comando e de orientação que vai para uma determinada pessoa. De quem nós escutamos teorias, de quem nós escutamos rituais, com quem nós aprendemos fórmulas e textos que podem nos trazer poder, e orações fortes, busque são isso, são aquilo outro, porque você vai conseguir alcançar o que você quer mais rápido. Dessas criaturas que dominam o universo da religião ou das religiões, porque todas elas têm um comando, não é? Então vejam bem, ele vai falar aqui sobre as cirurgias mediúnicas. É um trecho muito longo, mas tenho certeza que vocês vão em busca desse livro, não é? Para vocês entenderem melhor. Teve uma época em que um guru chamado Maharishi Mahesh Yogi podia ser visto na televisão, sentado na posição yogi, com o cabelo branco salpicado de preto aqui e ali, circundado por guirlandas e oferendas. Ele é uma figura que impressiona. E mediante o pagamento de uma contribuição, ele distribuía uma água que provinha do seu banho e ganhou fortunas. Pessoas que acreditam piamente em águas bentas, em águas
Agora eu vou entrar na minha filosofia religiosa, que acredita piamente em águas fluidificadas e outras coisas que nos confunde, que nos dá bastante tristeza, não é? Um líder religioso me escreve sobre seu desejo de integridade disciplinada na religião. E ele diz o seguinte: nós nos tornamos, os religiosos, exageradamente sentimentais. A devoção excessiva, a psicologia barata de um lado, e a arrogância e a intolerância dogmática do outro, distorcem a vida religiosa autêntica, quase a ponto de não poder ser reconhecida. Às vezes chego perto do desespero, mas depois sigo vivendo com tenacidade e sempre com esperança. A religião honesta, mais familiarizada do que seus críticos com as distorções e os absurdos perpetrados em seu nome, tem um interesse ativo em estimular um ceticismo saudável para seus próprios fins. Existe uma possibilidade de a religião e a ciência forjarem uma parceria potente contra a pseudociência. Estranhamente, acho que ela também logo se envolveria na oposição à pseudo-religião. O que é a religião? Para vocês, o que é a religião? É a esperança, é a fonte de vida, é onde vocês se socorrem do medo que é psicológico, da culpa que nos é imposta pelos líderes religiosos para deterem o comando em cima da nossa mente? As nossas percepções são falíveis, diz Carl Sagan. E é preciso rigor cético e austero da ciência para compreender isso. Nós já estamos com 27 minutos de vídeo. E ele aborda horóscopos. Ele aqui vai mostrar, por exemplo, ele vai dizer uma coisa interessante. Essa nova era, uma nova religião que surgiu aí, quer nos fazer acreditar que nascem crianças especiais, crianças cristais. Essa faz parte dessa série de pseudociências que nós aceitamos sem discutir. O modo científico de pensar, diz esse maravilhoso Carl Sagan, é ao mesmo tempo imaginativo e disciplinado. E isso é fundamental para o seu sucesso. A ciência nos convida a acolher os fatos, mesmo quando eles não se ajustam às nossas pré-concepções. Quando somos indulgentes conosco mesmos e pouco críticos, quando confundimos esperanças e fatos, escorregamos para a pseudociência e a superstição. Ah, meus queridos, minhas queridas, eu lamento tanto que eu não queira cansar vocês, porque tem tanta coisa aqui que tudo que eu posso desejar para vocês é que vocês adquiram esse livro. Vejam quantas marcações. Adquiram e passem a ler. E é até interessante porque você pode ler por capítulos. Por exemplo, aqui o Sono de Newton, né?
Temos aqui, por exemplo, deixe-me ver aqui outro capítulo interessantíssimo. A arte refinada de detectar mentiras. Quantas mentiras nós já escutamos sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas. E por aí vai. Espero que essa mini resenha, porque é uma mini resenha, nós passaríamos aqui o dia todo conversando e discutindo sobre o mundo assombrado pelos demônios, e eu diria o mundo assombrado pela pseudociência, o mundo assombrado pelas mentiras, o mundo assombrado pelas religiões manipuladoras, ativamente manipuladoras. Eu sou um pouco entusiasmada a respeito disso. E eu sou uma pessoa que creio em Deus. Mas isso não tem nada a ver com essas charadas que estão por aí. Eu uso o meu bom senso. Eu uso a minha aptidão. Graças a Deus eu a tenho de separar o joio do trigo. E não preciso de rituais e de enfeites, e eu chamo de firulas, para estar bem comigo mesmo. Mas eu preciso da minha mente clara e raciocinando com clareza. Por hoje é só. Até a próxima. E deem sugestões. E digam alguma coisa que vocês gostariam de ver discutida aqui no canal. Ok? E não esqueçam, hein? Se inscreva no canal, dê o seu like ou dislike, comente alguma coisa e vamos dividir nossos pensamentos acerca de tantas coisas. Tchau!